No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. Boa noite. Estamos na aldeia de Portimão, um espaço agradável para beber um copo e dar 2 dedos de conversa. Mas o nosso propósito hoje aqui é fazermos o terceiro programa Conversas à Mesa, um programa na Rádio Portimão. Paremos para refletir e ver como chegamos ao que somos hoje. Será o sotaque, será a comida, serão as histórias que os avós contaram, as ruas por onde brincamos, as nossas próprias brincadeiras, as praias que frequentamos, que nos fizeram ser o que somos hoje? Hoje, neste programa, queremos mergulhar nas águas profundas da cultura e da identidade. Vamos entender como tradições, como elas são conservadas e o que vivemos, como é que moldaram quem somos num mundo que não para de mudar. Fique connosco porque a cultura não é apenas boa, a que vemos no museu ou nos grandes ecrãs. É o que pulsa à nossa volta. E a identidade da cidade, da região e do país é estática, padronizada ou simplesmente evolutiva. Aqui nesta mesa está um mosaico de gente. Uns conheço e o outro tive o prazer de conhecer apenas hoje. Olhando-os, imagino a ver as águas do Rio Arate. Todas as águas que passam na ponte são novas porque a mesma água não passa na ponte 2 vezes. E essas partes do rio que aqui estão, sei que têm origens diferentes, composições diversas, o que dará um bom petisco para pormos na nossa mesa de hoje. Eu sou João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio, e que, com este tempo, poderia estar enrolado numa mantinha a olhar uma lareira, mas esse não seria eu. E tenho comigo Analita Santos, escritora, animadora de palavras e incentivadora de escritas, que diz que escreve para se entreter e emocionar e que, na verdade, espero, não tenha que corrigir o meu português, que por vezes resvala para um angolês. Analita Santos está aqui em representação da Associação Cívica Cidade da Participação, minha parceira na realização deste programa. Queremos trazer este programa conversas com muitos ingredientes e discutir assuntos que nós achamos pertinentes. Este uso da mesa é a simbologia de um encontro catalisador de conversas, onde as formalidades se desfazem e os petiscos permitem discussões mais honestas e acessíveis. Um e outro copo refrescam a garganta e fazem-nos falar com uma clareza vocal. Os ingredientes são as metáforas para os temas, para os convidados e para as ideias. Cada ingrediente tem o seu sabor, a sua história, a sua origem. Os convidados têm a palavra, o pensamento e as convicções. A rádio tem o dever de as difundir tal e qual são ditas. Não há cortes, não há repetições, não há embelezamentos quando a comida queima. Quando a monotonia toma conta de corpos cansados ou esvaziados de entusiasmo. Assim, peço para que Analita Santos nos apresente os convidados e abra esta refeição de palavras e ideia com um gostinho saboroso de cultura e identidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Portimão. Estamos aqui neste Conversas à Mesa com uma mesa bem recheada de vozes, de pensamentos, de ideias que eu vou começar por apresentar. Vou dizer primeiro os nomes dos vários convidados e depois vou apresentar individualmente cada um com um pequeno resumo daquilo que é a sua biografia, mas que certamente estas palavras não serão suficientes para embarcar tudo o que cada uma destas pessoas será. Então temos Giacomo Scalisi. Começa logo bem, o meu sotaque, pelos vistos, é normal, portanto não é problemático esta questão da pronúncia. Depois temos o Carlos Osório, aqui não houve qualquer problema.
Nuno Campos Inácio. Depois temos a Dora Pereira e a Ana Patrícia Ramos. São estas pessoas que vão estar nas próximas, João, nas próximas duas horas à conversa. Começo por apresentar o Giacomo. Giacomo nasceu em Itália e vive em Portugal desde 1998, onde desenvolve atividade como programador cultural e diretor artístico nas áreas do teatro, da dança, música, novo circo e artes plásticas. Entre 2000 e 2008 foi co-diretor artístico com Madalena Vitorino do Percursos Festival Europeu de Artes do Espetáculo para um Público Jovem no Centro Cultural de Belém, onde foi também programador de teatro e novo circo. Em 2014 cofundou a Lavrar o Mar, cooperativa cultural, estrutura responsável por diversos projetos de programação e criação artística no Sudoeste Algarvio e no Alentejo Litoral, assumindo em 2024 a direção artística da programação cultural do centenário da elevação de Portimão à cidade. Paralelamente, desenvolve trabalho de criação teatral a partir de temáticas da cultura urbana e rural, explorando o potencial das artes performativas como espaço de reflexão sobre o ser humano e as problemáticas da sociedade contemporânea. Nos últimos anos, a culinária tem sido um dos seus principais campos de investigação artística, cruzando teatro, gastronomia e participação em criações como Medronho, Pasta e Basta, Seu Mambo Italiano, Comer com os Olhos e Pão, entre outros projetos performativos de forte impacto artístico e comunitário. Temos aqui muito para perceber esta ligação de identidade de alguém que nasceu em Itália e já é também certamente um pouco português. Carlos Osório nasceu em Luanda em 1963, estudou em Coimbra, na FLUC, trabalha e vive no Algarve. É docente e investigador da história local na área da fotografia, mestre em produção de conteúdos multimédia pela Universidade do Algarve e autor de 5 livros. A seguir temos alguém que já publicou mais do que 5 livros, Nuno Campos Inácio. Nasceu em Portimão em 1972, é licenciado em Direito e pós-graduado e doutorando em Estudos de Património pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, oficial de Justiça de profissão, trabalhou nos tribunais de Lagos e de Albufeira e exerce funções no de Portimão. Paralelamente, dedica-se à investigação histórica, à genealogia, à edição e à escrita. Tem vários livros publicados, é escritor, iniciou sua carreira em 1999 e tem outras obras conjuntas com vários escritores de referência nacional. Por fim, temos duas mulheres fortes, a Dora Maria Magalhães Gomes Pereira, licenciada em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa e fez a especialização em Ciências Documentais na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De 1992 a 1996, exerceu funções como técnica superior no Instituto da Biblioteca e do Livro da Secretaria de Estado da Cultura. De 1996 a 1998 foi coordenadora responsável pela instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal de Odivelas, Câmara Municipal de Loures. Em 1998, no âmbito do projeto Rede Informática de Leitura Pública, vem para a Biblioteca Municipal de Portimão, ainda bem que assim foi, como responsável pela instalação do sistema e gestão integrada da Biblioteca Municipal e polos de leitura. Dirige um departamento do qual fazem parte as áreas da cultura, educação, desporto, museus e património, bibliotecas e documentação, habitação, ação social e saúde. Temos aqui muita responsabilidade. E temos, para finalizar este painel, esta mesa
a Ana Patrícia Ramos, licenciada em Antropologia Cultural pela Universidade Nova de Lisboa, com pós-graduação em Patrimónios e Identidades. Trabalha desde 2000 como técnica superior de Antropologia no Museu de Portimão, onde, no âmbito das funções de investigação que desenvolve, tem trabalhado de perto com algumas comunidades locais que compõem o território municipal. Como podem ver, temos uma mesa muito, muito rica. E a minha primeira pergunta, assim mesmo lançando para todos, que é bastante vasta, mas eu gostaria de ouvir cada um de vós, o que define hoje, na vossa opinião, a identidade cultural de Portimão? Eu vou começar pelo Nuno Campos Inácio. Bom, na minha opinião, o que define hoje é o mesmo que define desde a fundação de Portimão. É a multiculturalidade. Portimão sempre foi uma terra aberta ao mundo. O rio sempre funcionou como porta de entrada, porta de saída. Temos portimonenses espalhados por todo o mundo e recebemos gente de todo o mundo. E isto é de facto a identidade principal de Portimão, podemos dizer, pelo menos desde os fenícios. Nós sempre tivemos uma abertura para tudo o que vinha de fora. Se nós analisarmos bem, estamos aqui numa mesa, eu não percebi se sou o único ou se temos pelo menos 2 pessoas de Portimão, mas no máximo temos 2 pessoas naturais de Portimão para falar sobre cultura de Portimão. E acho que esta mesa é o melhor espelho do que eu acabei de dizer. A identidade cultural de Portimão é a abertura ao mundo. É por isso que nós temos uma Câmara Municipal de Portimão que funciona num palácio de um Ivar Voynolds. Ou que temos o tempo que era o Palácio Sarria Prado. Que temos o Judicesbiker. Que temos uma série de famílias que se fixaram aqui ao longo dos séculos. Portanto, isto para dizer que, de facto, é algo é um verdadeiro património cultural de Portimão. Acho que se nós procurássemos, perguntássemos qual é o património cultural de Portimão, é de facto a sua abertura ao mundo, porque é transversal a todas as gerações. Muito bem. E Giacomo? Esta questão que o Nuno levantou relativamente à multiculturalidade. Sim. Eu, de facto, as minhas ligações com Portimão não são tão profundas. Passei aqui algum tempo, em particular no centenário da cidade, na celebração do centenário, e pensamos sobre a própria cidade com um grupo de convidados que eu convidei à volta de uma mesa, um antropólogo, que era o Pedro Prista, um filósofo, um escritor, um arquiteto, agora já não me lembro todos, mas pronto, um grupo de pessoas que no fundo começaram a pensar sobre o que é hoje uma cidade, porque a identidade de uma cidade, porque escolhemos de viver em uma cidade e qual é a relação que nós temos com a própria cidade e o que queremos para o presente e para o futuro de uma cidade, não é? Claro, não esquecendo-se do passado, que é evidente, tem raízes fortes, mas no fundo o que estamos a viver em este momento é uma contemporaneidade de vida cotidiana e é muito importante pensar também o futuro. Este futuro foi mesmo uma grande conversa em diferentes momentos, analisando todas estas partes. Também, claro, a multiculturalidade faz parte não só de Portimão, mas eu acho um pouco do Algarve e, osaria dizer, de Portugal, não é? Porque Portugal, no fundo, é um país que sempre acolheu, mesmo que hoje alguém diga que não é assim, mas é assim. Portugal sempre acolheu uma multiculturalidade muito vasta e uma condivisão muito pacífica entre as pessoas, e que questa cultura, a mistura de questa cultura deu de facto origem a qualquer coisa que é própria,
que às vezes consegue criar uma nova identidade a partir de questa mistura multicultural. E acho que questo è un grande desafio in questo momento, non só de Portimão, mas ripeto, un poco di tutto il país. Como é que nós conseguimos conviver com questa multiculturalidade, não só por uma questão de trabalho, necessitamos de imigrantes que vêm aqui a trabalhar, mas como é que nós integramos as próprias culturas de cada um deles e também a palavra integrar se calhar não é aquela certa, mas como é que nos confrontamos, não é? Porque são culturas riquíssimas que eles trazem, já não se sentem vamos dizer, pessoas que vivem no próprio país, porque já vivem em Portugal se calhar há algum tempo, não são portugueses, é porque tem esta mistura entre uma cultura e outra que faz que, encontrando a cultura portuguesa, possa criar ainda um substrato mais interessante. Ripeto, eu acho que em questo momento é mesmo muito importante criar um discurso sobre questa identidade multicultural. Gostei muito. Se calhar deixo a palavra a outros, não é? Vamos falar, tem muita coisa para dizer. Dora. Para não repetir, é um território multicultural, diverso, dinâmico, mas eu, não sendo de Portimão, como o Nuno estava a dizer, há 3 perfis completamente distintos no próprio Portimão, ainda antes de irmos para os migrantes e a multiculturalidade de quem vem de fora. Porque se em Alvor temos uma zona pesqueira e fundamentalmente turística, na Mexilheira temos muito património arqueológico, por exemplo. Portanto, em termos de identidade local, que era a pergunta inicial, esta complexidade, este território já é complexo, ou já tem alguma complexidade para definir políticas culturais ou para avançar. Quanto mais se abrirmos isto tudo a todos os outros, não é? Portanto, eu acho que é tudo aquilo que já foi dito antes, é muito desafiante, e esta caldeirada no bom sentido de perfis demográficos, socioeconómicos, não é? Porque depois Portimão tem a maior parte dos equipamentos culturais e a maior parte dos serviços públicos. A dificuldade está em criar políticas culturais estimulantes e que promovam a equidade, as coisas todas que a gente quer que as políticas culturais promovam, não é? O bem-estar, a comunicação. Se calhar passo para a Patrícia. Bom, eu acho que já muita coisa foi aqui referida e muito interessante. Eu, na linha de trabalho em que estou, identifico muito também aquilo que aqui a Dora acabou de dizer, porque realmente, olhando um bocadinho aqui para o território municipal, mais do que falar numa identidade, é falar se calhar em várias identidades, porque é um território que nós às vezes olhamos para ele e achamos que ele é uno, mas na realidade não é. Isto de freguesia para freguesia, portanto, há realidades culturais distintas, diversas, que se complementam, que não são estanques. As pessoas aqui habituaram-se muito a uma mobilidade muito grande entre freguesias, que é muito interessante. Um agricultor não era um agricultor, por vezes era agricultor, em certas alturas do ano era pescador. Um pescador muitas vezes voltava ao campo no inverno e, portanto, abandonava o mar para ir trabalhar no campo. E, portanto, eu acho que nesta coisa das identidades culturais locais houve aqui sempre muito esta mobilidade e esta adaptabilidade ao território, aquilo que o território tem para oferecer, e à extrema riqueza que aqui existe, e foi também e tem sido um povo, olhando um bocadinho também para a contemporaneidade, que, enfim, da mesma forma que nos habituámos a receber, também nos habituámos a ir para fora. Tivemos que trilhar percursos também lá fora. Também temos sido um povo aqui de migrantes, para vários outros destinos. Alguns voltaram, outros decidiram fazer caminho lá fora, mas esses percursos são muito notórios.
quer os percursos a nível de indústria, quer a nível de pesca. E, portanto, há aqui uma fluidez muito grande, parece-me a mim, que é muito enriquecedora, que vai muito de encontro àquilo que já foi aqui dito, quer a nível da multiculturalidade, quer a nível da forma como vamos para fora, mas também recebemos quem vem para cá a trabalhar. Acho que isso faz muito parte da nossa matriz identitária. E é este aproveitamento realmente deste território que aqui temos, que continua a ter um potencial enorme, e somos também muito ricos em conhecimentos da natureza, e estamos aqui muito em confronto com este mar e com a parte mais rural. E, portanto, temos aqui assim uma série de traços que, a meu ver, são muito interessantes e, como o Giacomo bem disse, não serão exclusivamente nossos, obviamente, porque há aqui traços que são paralelos a vários, se calhar a todo o país, mas que nos têm marcado. Carlos Osório. Bom, então se me permitem, eu vou fazer uma saudação, pode ser em nome de todos, ao auditório, aos que estão aqui connosco. Obrigada. Ao vivo e a cores, e também aos que estão para lá do éter da rádio. Uma saudação que, com certeza, os meus colegas de painel acompanham, pois naturalmente não se esqueceram, foi apenas o entusiasmo de responder a esta espécie de prova oral. Dizem que um grupo divergente é um grupo evoluído, mas neste caso esta pergunta tem respostas que são convergentes, e eu alinho naturalmente com o que foi dito, e gostava também de acrescentar que a questão da identidade, a identidade de uma cidade, de um território, do Algarve, não sei o quê, é a mesma coisa que eu perguntar quem sou eu, não é? No fundo, as cidades são feitos de tecidos, de camadas, de experiências, e Portimão não foge à regra, como todas as outras cidades. Agora, é assim, eu acho que podíamos tentar definir uma coisa do género, uma identidade construída por camadas, uma série de níveis, de camadas, de substratos, de superstratos. Muitos deles começaram há 2.000, há 2.500 anos, não é? E depois, falando das coisas mais recentes, que são aquelas que são mais próximas e que eu também estou mais à vontade, penso que no século XIX vieram, de facto, vieram da Catalunha famílias, não é? E que vieram desenvolver a indústria conserveira. São estrangeiros que vieram, são imigrantes com I, não é? E, portanto, são o Rudolf Torrens, a família Feu, da Alemanha, os Bicker, Weinholz, os Judices vieram de Itália. Aliás, o primeiro fotógrafo de Portimão veio de Itália. Ele não veio de Itália, ele foi de Itália para Luanda, e de Luanda é que veio para Portimão, que é o Nicola de Luisi, que me foi apresentado, não é pena não estar aqui connosco, mas foi-me apresentado pelo Nuno Inácio, que há uns anos descobriu nas suas genealogias. É uma figura fascinante. Bom, tirando esses casos curiosos, eu acho que há, de facto, uma série de camadas, são dinâmicas. Há depois uma fase muito interessante, que é uma fase, não, uma identidade que tem a ver com as pescas, sobretudo com as pescas, com a indústria conserveira, com as pescas, na relação do rio e com o mar. E também, obviamente, da cortiça, menos, mas mais silves, mas aqui também a cortiça, também por um marimon, que provavelmente será chamado em espanhol, Bordas e marimon, com este nome. Estou muito longe. Ok, estou aqui a fazer percussão. E é assim. Depois temos logo a seguir à Revolução, a seguir ao 25 de Abril, nós temos uma nova camada que vem conviver com a que existe e vem dar-lhe mutabilidade, que eu acho que é isso. Só um segundo, porque
a máquina do café está a tirar vapor e, entretanto, está a entrar um ruído. É só para ninguém estranhar lá em casa que este barulho é o vapor da máquina de café. Carlos, desculpa a interrupção. Não. Sonoplastia, não é? Portanto, temos direito a sonoplastia e tudo. Pensava que era a minha voz que parecia uma máquina a vapor. Não, está perfeita. E então, temos, com os chamados retornados, com todos os portugueses que vêm das ex-colónias, vêm dar uma nova dinâmica à cidade, ao Algarve, ao país inteiro. Depois temos agora um novo fenómeno dos imigrantes, sobretudo dos brasileiros, com a sua maneira de estar, as suas festas, as suas comidas, as bebidas, vão acrescentar também identidade. E é exatamente esta a ideia que eu tenho. Bem, depois desta primeira questão, uma ronda coletiva, tenho uma pergunta diretamente para a Dora Pereira, como representante, de certa forma, da autarquia, e entrando num âmbito mais específico relacionado com o que é que se poderá fazer em termos do município e do património para reforçar e valorizar esta nossa identidade, que já foi aqui falada, que é tão multicultural e com todas estas camadas que fazem parte das várias movimentos que o Algarve e Portugal têm acabado por sentir. Portanto, o que é que poderá ser feito para reforçar e valorizar a cultura e a identidade local portimonense? Eu penso que neste momento Portimão já tem uma quantidade relevante de equipamentos culturais, o que ajuda de alguma forma à produção e à criação de cultura, não é? Mas pronto, a Analita colocou-me numa posição a dizer que estou aqui a representar a autarquia. Porque não foi de propósito, é assim, mas... é óbvio que é preciso definir uma estratégia clara de financiamento. Não só à manutenção dos equipamentos existentes, mas que se dirija também à criação e à produção, à partilha entre equipamentos, agrupamentos de escolas, associações como a vossa, que promove este espaço multicultural, não é? A rádio associa-se a uma associação para fazer... Isto só podia acontecer em Portimão, acho, esta atividade toda. Não. Mas é preciso valorizar isso, passa por valorizar também os recursos humanos, os espaços e as pessoas precisam de uma clara valorização. Nós não falamos só de financiamento, não é? Uma autarquia não pode limitar-se a financiar. Há outras coisas que têm que ser feitas na definição de políticas e estratégias. Porque fazer a articulação num território que já vimos aqui, que é relativamente complexo, entre o que é património material, o que é património imaterial, o que são os saberes, o que são as expressões, as diferentes expressões culturais de dentro e de fora, que vêm de antes e que aparecem agora. É preciso muita atenção e era preciso, de facto, creio eu, investir bastante na definição de estratégias e políticas culturais. Não considera que ainda, infelizmente, relacionado com o próprio turismo, não é? Que continua a ser bastante sazonal, que existe oferta, sim, cultural, mas mais concentrada na época do verão e depois... Como é que é a cultura em Portimão no resto do ano? Eu, como a Analita um bocado disse, que tenho também as outras áreas como a saúde e a habitação e essas coisas, acho que isto anda tudo ligado, como dizem os... É? Portanto, é assim, e a autarquia tem que atentar a essas áreas todas. Se não estiver atenta a cuidar, por exemplo, de uma coisa que parece que
não liga, mas liga a acessibilidade digital. Nós estamos aqui porque temos net, e há um bocado não estávamos no ar, porque não tínhamos net. Ainda há muita população que não tem acessibilidades. Os mais desfavorecidos, os migrantes, os idosos. E num mundo como hoje tem que se ver isso também. A Patrícia falou da mobilidade entre freguesias. Nós também não temos uma grande aposta em modos suaves de mobilidade, não é? Nem sequer temos uma rede de... Por acaso, quando falou em mobilidade, eu pensei mesmo nisso, não é? Mobilidade é bastante condicionada. É que há muitas coisas que condicionam, potenciam, estimulam ou retraem ou conflituam. Portanto, é uma espécie de unidade que eu não consigo pensar só em... Quando se fala de estratégias e políticas culturais, tem que se ver a habitação, as acessibilidades digitais, os transportes, os equipamentos, a logística, os espaços e as pessoas, os recursos humanos, e dotá-los e qualificá-los para fazerem melhor trabalho, acho que sim. Acho que passa por isso tudo, o que é um trabalho até ao resto da minha vida, não é? Agora vou perguntar aos restantes intervenientes, na perspectiva de utentes da cultura em Portimão, o que é que gostariam de mencionar e o que é que sentem falta, atendendo a tudo o que a Dora já teve a dizer, como condicionalismos. Começo pelo Nuno Campos Inácio. Como utente, não é? Não sendo de Portimão, chegava a Portimão, o que é que sentia, qual é o pulsar da cultura ou não, nesta altura do ano, agora, por exemplo, janeiro. Permite-me só, antes, o Carlos Osório fez um cumprimento a quem nos ouve, e eu gostaria só de deixar aqui uma nota de pesar pelo falecimento do Paulo Correia, que trabalhou na Rádio Portimão, foi um grande dinamizador da rádio, que escreveu um livro sobre a história da rádio em Portimão, e eu não ficaria bem com a minha consciência se não o recordasse num programa sobre cultura. E os meus parabéns por teres lembrado disso agora, que eu era no princípio para fazer essa referência, mas devido ao facto de ter estado atrapalhado aqui com a maquinaria, esqueci-me. E peço as minhas desculpas. Sobre a questão do que é que eu acho que faz falta, a pergunta era... Enquanto utente, não é? Como Sim. alguém que chegava agora a Portimão, o que é que sentiria em termos do pulsar ou não, do não pulsar da cultura? Eu não consigo pôr na pele de quem acabou de chegar. Mas então não sendo como alguém... Porque eu sempre estive cá. Sempre estive cá. Mas tem essa sensação também do que é que poderia haver, que não há, o que é que sente? Eu acho que poderia haver um maior cuidado na valorização daquilo que é o passado e da história de Portimão, da evolução histórica de Portimão. Devia de haver um maior cuidado, e eu noto que está a começar a haver mais cuidado agora na valorização do património arquitetónico da cidade, porque vamos lá ver, há cidades que conseguem criar uma identidade cultural a partir do zero, mas essas cidades que criam uma identidade a partir do zero, elas começam do zero. Portimão não começou do zero. Portimão tem 6 séculos de história. E isto já não entrando naquela discussão que nos coloca em patamares muito mais antigos. E quando nós falamos em 6 séculos de história e perguntamos às pessoas o que é que temos em Portimão do século XV, o que é que temos em Portimão do século XVI? O que é que sobrou do século XVII? Ou mesmo do século XVIII? Quando chegamos, o que já me aconteceu, estar na Alameda e vir um turista ter comigo a me perguntar onde fica o centro, é complicado. É complicado. Portimão é uma... Em termos de cidade, bom... Se me permites vir um pouco mais atrás e fazendo aqui a ponte sobre o que é a identidade cultural de Portimão, eu vou contar esta passagem
de um livro de Amparo Monteiro. Amparo Monteiro é proprietário do prédio onde está o BPI, portanto, ali em frente ao jardim da Casa Inglesa, Praça Manuel Teixeira Gomes. E ela escreveu um livro que é O Compadre. E nesse livro ela fala sobre os quinteiros da Quinta da Bem-Posta. A história passa-se nos anos 50. Portanto, a avó dela era a proprietária da Quinta da Bem-Posta e o feitor, o quinteiro, todos os dias vinha a Portimão entregar a produção da Quinta da Bem-Posta. E esse quinteiro, que morava na Quinta da Bem-Posta e vinha todos os dias a Portimão, nunca tinha visto o mar. E ela escreve este livro, e acho que isto é o foco principal da obra, é como é que é possível alguém que vive em linha reta a menos de 1 quilómetro do mar nunca ter visto o mar. E o que é que isto representa em termos daquilo que é a evolução cultural de Portimão? Bom, Portimão sempre foi um concelho agrícola. Havia um núcleo pescatório que era aqui, e havia outro de Alvor. Mas nós também temos de ter em atenção que o concelho de Portimão não foi criado com a dimensão que tem hoje, há de início, não é? Portanto, o concelho de Portimão era a freguesia de Portimão. No século XVIII recebeu Alvor, que era uma freguesia que até havia uma certa rivalidade, porque também era outro concelho. Eram duas populações que não tinham boas relações, e só no século XIX, na segunda metade do século XIX, é que recebeu uma Peixoeira Grande. E Portimão tinha um porto que servia principalmente para escoar produtos agrícolas. Esta era a grande identidade de Portimão, era a agricultura. E nós, em 70 anos, mudamos radicalmente o panorâmico e a organização do concelho, que deixa de ser agrícola para passar a ser turístico. Turístico ligado ao mar e à praia. Isto é uma revolução muito grande que obviamente não se faz sem dores de crescimento. Perdemos identidade? Criamos identidades. No fundo, o que o Carlos Osório dizia, isto vai por camadas. Portanto, nós podemos ir aos cotos domisiados e ir subindo por aí fora, e vamos perceber que Portimão sempre teve dinâmicas diferentes e evoluções diferentes, e isto é apenas uma etapa. Agora, em todas elas houve um respeito pelo passado. E o que me parece é que no caso dos últimos anos, dos últimos 25 anos, dos últimos 30 anos, Portimão desenvolveu-se sem respeito pelo passado. E é isso que eu acho que faz falta, e é isso que eu acho que é importante da parte do município, é tentar sarar as feridas daquilo que foi a evolução das dores de crescimento relativamente ao apagar do passado, e estarmos a falar como se Portimão fosse uma terra que apareceu com o turismo ou com a indústria conserveira, porque não é, nem foi. Mas eu penso que o Nuno deixou no ar de que já não é assim, não é? Estamos a... Portanto, aquilo que eu posso deduzir... A Patrícia terá alguma coisa a dizer sobre esse esforço. Noto uma mudança, sim. Noto uma mudança de título. Patrícia. Bom, depois de ouvir isto, realmente traz-me à ideia muitas coisas. Isto que o Nuno acabou de dizer relativamente aos últimos anos, eu acho que é muito interessante, porque eu, quando entrei para o museu há 25 anos atrás, em 2000, na altura, enfim, ainda não havia tão pouco museu, portanto nós éramos tínhamos umas instalações provisórias ali junto da Praça 25 de Abril. O edifício do museu já tinha sido adquirido, portanto a antiga fábrica São Francisco foi e Hermanos, onde é hoje o museu, e na altura nós estávamos aqui a trabalhar num projeto museológico que pretendia precisamente representar
aqui as principais fases, as principais atividades que tiveram ligadas aqui aos principais momentos de desenvolvimento do município ao longo da sua história, e isto casava aqui uma série de componentes, desde a arqueologia, à história, à antropologia, ao património industrial, enfim, enquanto antropóloga, para além daquilo que vinha a ser trabalhado pelos colegas de arqueologia, que tinha muito a ver também aqui com a fundação do núcleo urbano, aquelas questões também das próprias muralhas, da forma como a cidade foi evoluindo, tudo mais. Enquanto antropóloga, aquilo que me chamou a atenção na altura teve um bocadinho a ver com olhar para este território e perceber um bocadinho a forma como um território que vinha a ser cada vez mais associado a uma massificação de turismo pensava um bocadinho atividades de um passado recente, devo confessar, mas atividades que se calhar até à primeira metade do século XX tinham sido aqui imprescindíveis para os desenvolvimentos locais e para se pensar culturalmente também este município. E falo de atividades, neste caso, o Nuno Campos Inácio falou aqui da vertente rural, e é verdade, havia aqui uma componente de exportação de produtos rurais importante, mas as próprias indústrias ligadas ao mar, a construção naval, por exemplo, que vinha a perder aqui uma componente de investimento na construção naval em madeira para a construção em ferro e em fibra de vidro, já ligada aqui mais às embarcações de recreio, a pesca industrial, que também vinha aqui a sofrer várias alterações, e a própria indústria conserveira, que na altura em que eu entrei para o museu em 2000, salvo erro, já só havia uma fábrica em funcionamento, que era a antiga fábrica do Chora, portanto eu julgo que era a antiga Severo Ramos, e na altura já só fabricava patês de sardinha. E portanto aqui a atenção foi um bocadinho dirigida para estas atividades que estavam aqui entre o campo da memória e a atualidade, e portanto foi um bocadinho por aí que nós demos início a este projeto de museu, tentando recuperar um bocadinho estas atividades, mentira, peço desculpa, as histórias e as memórias, as representações ligadas a estas atividades, e iniciámos isso junto precisamente destas comunidades ligadas a antigos trabalhadores. Neste caso demos prioridade à indústria conserveira, também por motivos óbvios associados aqui ao próprio discurso expositivo que se pretendia a partir de uma antiga fábrica de conservas de peixe, mas a partir daí é interessante perceber que realmente à medida que estas indústrias se vão transformando e algumas acabam mesmo em Portimão, o fenómeno turístico começou aqui a gerir um bocado estes processos e houve uma construção de uma cidade muito virada para aquilo que se achava que o turista iria valorizar, que eram aqui as questões do sol e da praia. E se calhar houve um investimento maior nesse sentido e deixou de se olhar um bocadinho para o centro da cidade e para aquilo que era tanto a sua história. Neste momento, eu acho que, como a Dora referiu, isso se está a alterar. Há uma série de projetos para pensar um bocadinho esta cidade. Há projetos que têm vindo a ser concretizados. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque estamos a chegar às 10 horas e é sinal horário. E então, em resumo desta primeira hora, vou dizer que perdemos algumas raízes, mas se calhar estamos a plantar ou estão a renascer novas plantas. Portanto, depois do sinal horário, nós estaremos cá, falaremos e daremos também a voz a quem estiver a assistir. Muito obrigado e até já. Estamos de volta para a segunda hora. Vou passar a voz
para a Patrícia acabar o raciocínio que o sinal horário não deixou. Muito obrigada. Bom, exatamente, onde é que nós ficamos? Bom, só para terminar então aquilo que vinha dizendo. Julgo que nos últimos tempos essa tendência está aqui a transformar-se e pronto, enquanto parte do equipamento que também promove a cultura aqui no município, que é o Museu de Portimão, dizer que a nível do trabalho no museu temos procurado também diversificar um bocadinho a oferta cultural que existe neste momento no município e ir abrangendo um bocadinho mais espaços que permitem também ter aqui uma perspectiva mais articulada da cultura no município. Isto porque, para além do Museu de Portimão e de outras estruturas nas quais temos vindo trabalhando, como por exemplo o próprio espaço da Casa Manuel Teixeira Gomes, o próprio espaço da Lota, na zona ribeirinha de Portimão, onde também já fazemos algumas exposições durante o ano. Temos também o Centro Interpretativo de Alcalar, aqui mais relacionado com a interpretação do património arqueológico. E temos também depois em Alvor um projeto recente que é o Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor, que é um pequeno núcleo museológico que abriu em 2023 e que está ali relacionado com a história de uma antiga estação salva-vidas que ali existiu entre 1933 e 1983 e a relação com aquela comunidade pescatória. E neste momento estamos inclusivamente ali a trabalhar sobre uma arte de pesca artesanal que é o aparelho de anzol e que estamos a ver se conseguimos trabalhar no sentido de inventariá-la como património cultural e material. E, enfim, outros projetos estão em vias de desenvolvimento, portanto, deixo aqui assim um bichinho, em breve poderão haver mais novidades. É bom saber tudo. E só agora aproveito só para falar de uma coisa que é do meu coração. E a bicada? A bicada é do Foro do Património Arqueológico e eu não tenho informações sobre isso. Isso é com a nossa colega de Arqueologia. Peço desculpa, mas pronto, a minha. Não tenho que pedir desculpa. A minha área é mais outra, mas compreendo o interesse do coração, porque é realmente um espaço importante aqui no nosso município. Bem, por falarmos em projetos, esperar aquilo que vai chegar certamente e que vai surpreender não só os portimonenses, mas também quem nos visita. Eu gostaria, Giacomo, que falasse do Lavrar o Mar, desse projeto que mostrou como um espetáculo, não diria mais refinado, mas um espetáculo diferente, consegue nascer no seio de uma aldeia mais escondida e consegue simultaneamente envolver as pessoas, porque nós estamos a falar de projetos, de trabalho, de expectativas em relação à oferta cultural, mas depois é importante que as pessoas participem, não é? Porque de uma outra forma não temos cultura a acontecer. Então gostaria que falasse um pouco do Lavrar o Mar, como é que foi e o que é que poderá também no futuro trazer dentro desta componente de trabalhar de uma forma mais próxima das pessoas e de uma forma muito original. Eu, se calhar, sim, com muito prazer vou falar sobre o projeto, mas questa conversa sobre a identidade estava poi a ripensare un poco e a ouvir as várias intervenções e de fatto não é evidente, não é? Porque não existe só uma identidade. Este que é o grande problema, não é? Quando uma pessoa fala de identidade, parece que é tudo muito claro. Eu sou portimonense. Mas se é portimonense, ou se é algesurense, ou se é português, ou se é italiano, faz parte de uma identidade muito mais complexa, não é? Que de ano por ano, com esta ideia de camadas, não é? Que foi lançada por a mesa, é mesmo evidente como se cria, não é? Uma identidade e que ela transforma-se e
transforma-se e não é uma coisa estática, exatamente, não é? É qualquer coisa que se constrói a partir das experiências, das ligações e no fundo de quello que é a própria história da cidade. A identidade é dinâmica também. Eu acho que sim, acho que para mim é bastante dinâmica e também, bem, a história de questos últimos meses nos diz quanto a identidade no mundo está a mudar tão rapidamente. Pronto, mas não vamos por aí. Não é questa a nossa mesa. Lavrar o Mar, 10 anos de atividade. Quest'anno são 10 anos que a Lavrar o Mar está a trabalhar neste território de baixa densidade, que tem a ver com Algesur, com Monchique em particular, e também com algumas, Odmira, é uma parte do Alentejo litoral, e depois com estas ligações que tivemos agora com o centenário da cidade em Portimão. Foi bastante interessante como ligação que tivemos. A nossa ideia foi sempre imaginar como um território de baixa densidade com pouca população pudesse ter acesso à cultura, coisa que de facto era difícil, não é? E continua. Algesur não tem biblioteca, por exemplo. É um dos 3 ou 4 lugares, conselhos, exato, no país que não tem biblioteca, não tem um centro cultural, não tem equipamentos. Mas mesmo assim, a nossa ideia era aquela de trazer arte que pudesse, em qualquer maneira, porque estou a falar de dança, de instalações, de música, de teatro, etc., ligar-se ao território e, a partir da arte, criar uma ligação que fosse muito forte com as próprias pessoas e com os objetos artísticos que visitavam o território. Convidamos muitos artistas também estrangeiros, portugueses, que trazeram de facto uma visão, a sua própria visão artística, mas ligada sempre a questa ideia de território. Quando não temos um teatro e temos um artista que tem que fazer o espetáculo em um lugar que é perto de uma praia ou perto de um bosque, e fazer, por exemplo, 6 km a pé para chegar no lugar e depois subir no meio da noite sem eletricidade no meio de um vale, claro que a experiência é única. E não é só a ideia de viver questa esperienza assim, não é? Mas entrar e sair de quelle que são rotinas que uma cidade pode oferecer e encontrar um território, uma cultura do território, que no fundo foi isto muitas vezes quello que nós tentamos de imaginar. Posso trazer um exemplo muito claro. Ano Novo, Novo Circo, é qualquer coisa que começou em Monchique há 10 anos atrás. Monchique não tinha, eu acho também muitas outras pessoas em Algesur e no Algarve, tido a ideia de que o que era o Novo Circo, que não é o circo tradicional, mas que é uma outra área que mistura muito diferentes disciplinas, que vem do circo, mas também que vem da dança, do teatro, do vídeo, das imagens, etc. A ideia, não tendo um teatro, era trazer uma tenda de circo, que por ela já é uma grande novidade, e convidar com estas companhias. O primeiro ano foi incrível porque tivemos o nosso espetáculo esgotados, mas as pessoas de Monchique não tiveram a possibilidade de vir. Porquê? Porque eles, pronto, ficaram um pouco pé atrás, a dizer, mas qual é este novo circo, mas porquê temos que ir, etc. Quando começaram a ver muitas pessoas chegar de fora, de todo o Algarve, do Alentejo e de outras partes, começaram a ser curiosas, e depois as vozes começaram a correr. Então, quando chegaram a comprar os bilhetes, já não tinham.
E porque o ano depois começaram a ser os primeiros a comprar os bilhetes. E em 10 anos construímos um público que nos acompanha e que já tem a sua própria visão sobre o próprio Novo Circo. No sentido, tem comparações. O ano passado vimos um espetáculo mais interessante, questa disciplina era mais tratada. Criamos uma cultura que não existia. E questa ligada também a qualquer coisa que no fundo não se liga a Monchique, senão porque não tem um teatro, é porque construímos um teatro cada vez no final do ano. Mas questo per dizer que tem pessoas que sobem a serra em pleno inverno, com o frio que todos sabemos que está em Monchique, e que conseguem ter um acesso a um espetáculo diferente que muitas vezes chega a Monchique quase in esclusività no territorio nacionale. E questa idea di ter uma attenta scolha da un punto di vista artistico com projetos culturais de grande envergadura, não digo nas dimensões, mas na sua qualidade artística, de facto surpreende e no fundo crea questa ligação importante entre o público e artistas e território. Podemos fazer muitos outros exemplos, mas no fundo a ideia do Lavrar o Mar foi esta. Em Portimão, agora por chegar a nós, questo desafio que a Câmara nos fez foi mesmo bastante interessante e nos permitiu também de entrar numa outra dimensão, o que quer dizer programar cultura em uma cidade que celebra a sua memória, porque um centenário é uma memória de uma cidade, mas que ao mesmo tempo está a pensar a um futuro, um próximo futuro. Então, todos os projetos que trazemos tinham questa ligação com a própria cidade. Descobrir o Museu do Tempo, por exemplo, que foi descobrindo através das pessoas as histórias que habitam a própria cidade de Portimão, porque não esquecemos que esta identidade não é qualquer coisa de abstrato, é qualquer coisa que pertence às pessoas, e as pessoas têm a sua própria identidade que faz parte da sua própria cultura, porque uma cidade vive de questa identidade das pessoas diferentes, não é? Porque questa ideia de programar um centenário da cidade nos deu mesmo a possibilidade de analisar profundamente o que era a cidade, o que a necessidade tinha, o que a cidade tinha a dizer às outras pessoas e às próprias pessoas a dizer às outras. Um outro exemplo, depois acabo, por exemplo, a Madalena Vittorino, que é coreógrafa e que é co-diretora comigo do Lavrar o Mar, em Portimão, aproveitando de questes pensamentos que questo gruppo di pensatori fez sobre a cidade, criou um espetáculo que chamava-se Rumor, que é um espetáculo que foi analisar questo fenomeno do turismo, o próprio turismo, o que é, o que destruiu, o que construiu, qual é a dependência que a própria cidade tem com o turismo, porque é verdade, sem o turismo Portimão provavelmente era outra coisa, mas também ela depende do próprio turismo. E convidou um grupo folclórico, o Rancho Folclórico, que é da Figueira, e com eles construiu um espetáculo que vai da uma parte de uma identidade do passado, são as tradições algarvias através da dança e da música, não é? Os corridinhos vários, etc. É uma visão muito contemporânea de um grupo de bailarinos e atores que no fundo celebravam e falavam sobre a própria cidade. E a um certo momento tudo isto misturava-se. A propósito de identidade, era uma nova identidade que aí criava-se no espetáculo. Basta. Dora, sim. Não, sim. é porque, pronto, eu trabalhei de perto com a Lavrar o Mar durante o centenário, com o Giacomo, e eu gostava de ressaltar aqui uma coisa que me marcou durante o processo de 1 ano e meio de trabalho, foi o facto, portanto, eles são uma cooperativa, e os exemplos que ele deu aqui de espetáculos mostram isso. É a abertura e a articulação que eles têm com a comunidade, que cria uma oportunidade quase única, não é? De consolidar alguma política cultural acessível, porque há essa articulação com o grupo folclórico, com
tanto com o museu, com os equipamentos, com os agrupamentos de escola, com os idosos, com os músicos, com os académicos, com os que refletiram a cidade, e por outro lado, portanto, tornou a cultura acessível e inovadora. Era algo que não se fazia muito ou nada em Portimão, e as pessoas aderiram. Os números já não me lembro, não é? Mas foram muito elevados. Sim. Os números de pessoas comuns, de pessoas de Portimão, que estão em Portimão e que participaram, se envolveram no próprio processo de criação e de produção daquilo que depois apareceu como um grande espetáculo, ou uma grande exposição, ou um enterro. Sim. Era só isso. João, penso que temos uma questão para o Carlos. Eu só queria dizer que a língua, além de ser um meio de comunicação, é também uma visão do mundo que nós carregamos, e ao falar de visão lembro-me da fotografia, e aqui nesta mesa há um histórico da fotografia que possivelmente daria para fazer uma exposição da evolução de Portimão desde os tempos agrícolas, pescatórios, até ao boom turístico. Eu, quando viajo e procuro uma cidade portuguesa, a primeira coisa que procuro é o Largo do Pelourinho. E curiosamente, desde 1996 que cá cheguei, ainda não o encontrei. Mas possivelmente o Carlos Osório tem uma resposta para isto, porque deve ter alguma fotografia que mostre lá o Pelourinho. Bom, grande desafio esse. João Carlos, eu não me sinto nenhum especialista nessa matéria, mas vou dar, enfim, é uma percepção, não é? A ideia que eu tenho é que nunca vais encontrar nenhum Pelourinho em Portimão, a não ser que a Câmara decida mandar fazer uma réplica do que já existiu, talvez seja o segundo, que foi derrubado no dia 1 de maio de 1974 por um grupo de populares que tinha uma esfera armilar, e eu imagino que a esfera armilar tenha sido atirada ao rio Arado e que ainda vai a rebolar por esse oceano fora, talvez em direção à África do Sul. Parece que já houve outro, provavelmente, quase de certeza terá havido um outro Pelourinho, mais medieval, que parece que ficava ali na zona daquilo que era o Largo da Forca, mais ou menos onde é hoje a Alameda, e onde se enforcavam pessoas. Talvez, não sei se é esse, não há fotografias desse, não sei como é que ele desapareceu, portanto temos aqui um historiador que poderá dar... Investigador. Portanto, e em seguimento dessa resposta, as fotografias, um dia não poderia haver uma exposição, e já aproveitamos aqui a diretora cultural para perguntar se não arranja um espaço onde possa fazer uma exposição fotográfica com essa evolução, com essa história, porque eu penso que a memória, isto para dar identidade às pessoas, a memória também faz parte da identidade. Eu sobre a matéria, a questão da fotografia, eu acho que o Museu de Portimão tem feito exposições, tem homenageado os fotógrafos de referência da cidade, nomeadamente o Francisco Oliveira e o Júlio Bernardo, com exposições inesquecíveis para quem as visitou. Penso que foi em 2016, uma cidade de 2 fotógrafos, que é memorável. E portanto, há também iniciativas individuais de fotógrafos amadores que vão expondo nos lugares onde poderá atrair mais pessoas, como nomeadamente esta mais recente do João Carlos Figueiras e no mar, no mercado de Portimão.
exposições na Casa Manuel Teixeira Gomes de fotografia do Miguel Veterano, do Filipe da Palma. Existem de facto, e durante o centenário foram expostas fotografias fabulosas nas janelas do museu. Nós temos em Portimão o World Press Photo, somos das poucas cidades, se calhar esta é verdade. Portimão, o World Press Photo em Portugal. É um privilégio, nós temos aqui fotografias dos melhores fotógrafos da Magnum e de outras agências de fotojornalismo. Isso é uma coisa extraordinária, é um grande orgulho para nós. Eu faço o que posso, né? Sou um bocado como o colibri, que vai tentando apagar o incêndio com gotas de água, mas acho que a fotografia também deve estar integrada com outras coisas e não integrá-la com a literatura, com a história e todo esse relacionamento, esse diálogo das várias expressões artísticas ganha outra dimensão e terá mais públicos. E para terminar, a questão dos públicos, eu acho que o museu faz coisas absolutamente notáveis. Temos aqui a pessoa certa para falar disso, já falou, é notável. Estão permanentemente de parabéns, porque está sempre coisas fantásticas a fazer. O problema aqui, acho que passa muito pelos públicos que nós temos. E eu pergunto, e a comunicação? Pois, a comunicação, a questão de educar públicos, acho que é o fundamental. Porque senão nós temos sempre as mesmas questões, que é temos uma cultura popular que tem, de facto, público. Temos uma cultura erudita e uma cultura mais mainstream, aquilo que está na moda, mais trend, e dá a impressão que isto tem a ver com as percepções, mais uma vez, que quem vai a ver o cinema francês, que é nas últimas quintas-feiras de todos os meses, ao Auditório Júlio Bernardo, encontra lá 100 expats franceses, as reformas douradas que reorganizam, e estão lá 3 ou 4 portugueses. E depois, mas são sempre os mesmos. Ou há um espetáculo no tempo de música clássica, são sempre os mesmos. Ou então as pessoas dizem, porque isto não foi divulgado. Arranjam sempre desculpas, sempre justificações, ou nunca estão satisfeitas. Isto é um problema do público, que não está educado, não está habituado, não sai dos sofás e portanto, pesa mais para o lado deles, a bola está do lado, e claro, dos produtores culturais e de cultura, que também têm que educar os públicos, começam nas escolas, naturalmente, por aí o caminho. E aí vamos àquele tema que eu dizia, poderia estar sentado no sofá com uma mantinha à lareira, mas não estou aqui para ser eu. Se calhar temos que começar nas escolas, no público em geral, a tentar levar. Por exemplo, a rádio hoje veio aqui ao Café da Aldeia, que é no centro da cidade. Gosto do nome, aldeia dentro do centro da cidade. Mais sítios iremos, portanto, o Conversas à Mesa não fica circunscrito a um local, vai circular por aí, pelo menos pelo Barlavento Algarvio, mas isso é uma coisa que nós temos que ponderar. E entretanto vamos também dar uns 5, 6 minutos ao nosso auditório para alguma questão que queiram pôr. Boa noite. Como portimonense e como também membro associativo, há muitas coisas em Portimão que às vezes nós gostaríamos que fossem mais visíveis, e há muitos locais que nós gostávamos de ver revitalizados, nomeadamente o Viveiro Municipal, o Auditório Municipal, o Convento de São Francisco, a Abicada. Estava-me agora também a lembrar aqui, por exemplo, a descarga da sardinha ali na zona ribeirinha, que só se faz uma vez por ano, e há muitas coisas aqui no município que eu acho que, e vendo às vezes toda aquela atividade nas redes sociais, os municípios a dizer que Portimão perdeu um pouco as suas características, eu queria lançar aqui uma pergunta geral, não sei se alguém quer responder assim. Como é que nós poderíamos fazer com que as pessoas se sentissem mais
mais em sua casa, ou seja, Portimão, especialmente ali, por exemplo, quando foi demolido o mercado municipal e foi feita a Alameda, eu acho que a maior parte dos comerciantes e das pessoas que vivem naquela zona sentiram um pouco a sua identidade ir abaixo. Como é que nós podemos fazer com que esta identidade volte? Lanço assim a pergunta à mesa. Quem é que vai agarrar a pergunta? Voltar, penso que será nunca. Teremos que ir ver as exposições de fotografias, de pintura, para recordar esses tempos, porque, de facto, é uma estrutura que se perdeu, é uma identidade que se perdeu, e agora fica-nos a memória, que também faz parte da nossa memória. Muitas que ainda podem ser recuperadas. Outras soluções, não temos aqui ninguém que nos possa responder do Executivo sobre as verbas, porque às vezes até poderá ser do Património Nacional e não temos aqui ninguém, nós aqui não temos capacidade decisória. Não foi falado, não foi referida a Fortaleza de Santa Catarina, que está em recuperação. E se calhar... Pronto, em vez de estarmos só a falar daquilo que se perdeu ou está em vias de, há muita coisa. Quando a Patrícia falou do Salva-Vidas de Alvor, é um núcleo muito recente, se calhar também temos que, ao pôr o pendor e a valorização naquilo que se está a fazer, é mais fácil não deixar que outras coisas se percam, não é? A tal história que eu disse na primeira hora, as raízes foram tiradas, novas árvores vão crescer. Só que espero é que as pessoas mantenham esse espírito e não deixem, de facto, estarmos sempre a arrancar as raízes, porque qualquer dia temos o Sara aqui à porta, não é? Eu acho que o Sara, pelo menos o Sara cultural. Mas também têm que estar muito atentas e não terem sempre aquilo que o Carlos Osório estava a falar há um bocado. Há sempre desculpas para tudo. Eu acho alguma piada, quando eu estava na biblioteca, só a título de exemplo, durante 6 meses passaram por lá todos os escritores de literatura portuguesa, os PALOP, não é? Estiveram durante 6 meses, passou Mia Couto, Germana Almeida, Paulina Chiziane, Ondjaki e José Eduardo Agualusa. E eu fui a uma conferência na Casa Manel Teixeira Gomes no final do ano e uma senhora pediu a palavra e disse: tenho tanta pena que não tragam autores PALOP a Portimão. Há tantas pessoas que eu gostava de ver em Portimão, como Mia Couto. E depois eu perguntei à senhora se ela, porque quando se quer também se procura, não é? É certo que formato em todos esses pode ensinar. Em todos esses escritores que falou da biblioteca, eu estava lá. Lembra-se. E eu tive que ouvir aquela senhora dizer aquilo e depois pensei, se uma pessoa que quer muito também vai à procura, não é? Não fica no sofá com a manta. Pois se eu ficar no sofá com uma manta, se calhar não vejo escritores, não vejo autores, não vou às performances de Lavrar o Mar, não assisto. Nós fazemos alguma aposta com o público pré-escolar e escolar, porque também é aí que tem que se semear, não é? Para eles aprenderem a procurar. Mas os mais velhos às vezes são mais difíceis. O Nuno também queria ter uma palavrinha sobre esta questão. Uma coisa é o espaço, outra coisa é a alma do espaço. De facto, há espaços que se perderam, o que não significa que não se tenha perdido a alma, ou melhor, não quer dizer que se tenha perdido a alma. Fala-se da questão da reabilitação do Centro de Portimão. Nós, para pensarmos na reabilitação, não basta olharmos para o espaço. Nós temos que perceber a alma do espaço e porque Portimão tem o centro que tem, onde tem. E a partir daí tentar perceber o que é que, na ausência dos espaços físicos, o que é que poderemos reavivar em termos de alma que permita, de facto, reabilitar o Centro de Portimão e trazer gente e vida e, no fundo, resgatar a identidade.
Portimão desenvolveu-se a partir de 2 eixos. Portanto, teve uma frente ribeirinha, ligada ao rio, e a partir dos anos 20, com a chegada do comboio. Isso fez com que surgisse uma comunicação de pessoas, uma deslocação de pessoas a ligar a zona do comboio com a zona ribeirinha. E no centro disso, e foi por isso que, mais ou menos a meio, foi construído um mercado. O que é que aconteceu no finais do século XX, princípios do século XXI? O rio, com a passagem da Lota para o outro lado, deixou de ter atividade pescatória e perdemos a ligação ao rio. Portanto, hoje, para Portimão, estar ali o rio ou não estar, tirando da parte da paisagem, estar ou não estar é exatamente a mesma coisa, porque ninguém acaba por usufruir, só mesmo que tem barco, pode usufruir alguma coisa do rio. O rio, para Portimão, é quase uma inexistência, apesar de ser o seu coração, que é o mais curioso. Em simultâneo, acaba a linha de comboio, é outra inexistência hoje. Pronto, não sei se mudará agora, mas a verdade é que nós, Portimão, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, perde os seus 2 principais eixos de mobilidade, que é a entrada da cidade a zona pelos transportes e a ligação ao rio. Qualquer projeto para a reabilitação de Portimão tem que abrir as portas ao rio e devolver a cidade ao rio. Pode... Aqui o Jaco, que pode perfeitamente ter ideias para trazer as pessoas e os espaços para o rio. Depois temos no centro um coração, que era um mercado que se secou, portanto foi abaixo, e temos os torreiros. É possível devolver a alma daquele espaço à Alameda. Não é reconstruindo o mercado, como por vezes ouço algumas pessoas virem com essa ideia, mas devolver a alma do espaço. Nós podemos perfeitamente ter ali um espaço que de manhã permite aos agricultores do concelho fazer a ligação com a Mosteira Grande, com a Alvor, e termos um mercado de produtores que funciona das 8 da manhã até ao meio-dia, ao meio-dia trocar e termos, por exemplo, artistas a fazer exposições, e à noite converter aquilo em mini-bares até à meia-noite. No mesmo espaço. E é isso que... E ainda pomos o Jaco a dinamizar a animação noturna, e de certeza que teremos público. Uma ideia já foi lançada. A alma dos espaços não morre. Isso é como as casas assombradas. Nós sabemos que fisicamente não vive lá ninguém, mas temos sempre aquela ideia, quando vamos entrar numa casa que está fechada há 100 anos, pensar, vamos acordar os espíritos que aqui estão. Portanto, esses espíritos, essa alma, no fundo, essa identidade cultural, que é isso que nos traz cá hoje, ela continua viva e está lá, está adormecida. É preciso acordá-la. Estava a ouvir o Nuno Campesinácio e pronto, talvez seja porque trabalho num museu, mas e estas questões para mim têm maior presença e maior visibilidade. Questiono-me realmente sobre o que é que as pessoas sentem, por exemplo, em relação ao espaço ribeirinho, ao espaço do rio, porque para nós é um espaço riquíssimo, enquanto espaço de memória, essa tal alma do espaço que é o chamado espaço de memória, mas que para mim continua a ser um espaço rico numa série de representações locais ligadas, quer seja à pesca, quer seja às ocupações que ele tem dado ali ao longo do tempo. A Ana Marta ainda há pouco falava aqui na parte da Lota, que para nós realmente era ali, esta zona ribeirinha tinha toda a ocupação fabril e era também onde existiam várias lotas, não apenas das traineiras, mas da pesca artesanal e do arrasto mais tarde. E o Museu de Portimão neste momento realmente realiza uma vez por ano
aqui uma espécie de uma dramatização daquilo que era a descarga do peixe em lata, geralmente por altura da inauguração do Festival da Sardinha, precisamente porque esta relação com o rio continua a ser importante. E temos também aqui a questão do Portugal Primeiro, que é uma antiga traineira que pertencia aqui à Casa Fialho, que é um barco que foi recuperado e que neste momento há um projeto também de lhe atribuir um discurso museológico. Ele encontra-se no Cais Gilianos, que é aquele cais ali mesmo perto da antiga Lota, e portanto neste momento há um projeto de recuperação desse cais e de se constituir ali um discurso expositivo relacionado com essa embarcação. O barco também vai estar visitável, portanto vai-se constituir ali uma espécie de um percurso para as pessoas poderem visitar a embarcação, e portanto de alguma forma eu compreendo aquilo que tu estás a querer dizer, e compreendo a perca de alguns espaços que eram importantes aqui para as dinâmicas locais, e compreendo que algumas soluções possam não ser tudo aquilo que poderíamos fazer, mas, na minha opinião, acho que são espaços que não estão esquecidos. Agora, acho realmente uma coisa, achei interessante o Nuno Campos Inácio remeter aqui um bocadinho para o Giacomo, porque eu aquilo que sinto é que qualquer projeto valoriza bastante se houver articulação entre diferentes entidades, seja entre o Museu de Portimão e associações locais. Estes projetos de interpretação artística de património que o Giacomo também trabalha ao fim e ao cabo nesse campo, eu acho que são muito interessantes, e eu acho que pensar a cultura de uma cidade e pensar a identidade de uma cidade deve ser um processo articulado entre diferentes entidades. Isso eu acho que é muito importante. Vou-lhe interromper porque temos mais uma questão do público. Olá, boa noite. Cá estou eu novamente, hoje vou tentar ser mais sintética do que da última vez. Meu nome é Patrícia, sou historiadora da arte e gostaria de dizer que a noção que eu tenho de Portimão e da cultura em Portimão, se calhar, é uma noção muito diferente da que existe aqui. Há pouco o Carlos Osório dizia que existiam acontecimentos muito bons em Portimão e que o público é sempre o mesmo, e eu diria exatamente o contrário. Eu diria que há um público imenso em Portimão que tem muita fome de cultura e que não tem respostas culturais de qualidade para os estándares de cultura que eles procuram. Um desses exemplos foi a última peça da Margarida Villanova, que esteve completamente esgotada. Eu fui a pessoa que comprei o último bilhete e quase que tive que bater na senhora que estava ao pé de mim porque ela queria comprar, e ainda apareceram outras pessoas depois. Eu ainda me lembro do Teatro de Portimão. Temos um teatro magnífico, maravilhoso, que não tem qualquer programação significativa para a cidade. Não tem qualquer dinamismo para um público jovem e urbano. Lembro-me de ver ali as salas cheias com música excelente como o Sean Riley da Slow Riders ou o Noise Earth, muitos outros. E penso que temos espaços culturais completamente desaproveitados. Penso que temos uma fome de cultura enorme, e a prova de que as pessoas realmente, eu sou uma grande consumidora de cultura, que as coisas estão todas esgotadas quando são boas e que as pessoas vão,
é o projeto aqui do Giacomo, que está sempre tudo esgotado e que eu quero ir muitas vezes e já não consigo bilhete. E vou ao cine, por exemplo, ao Cine Teatro Loletano dezenas de vezes por ano, porque tem uma oferta cultural sublime, e eu não entendo porque é que Portimão não está ao nível de uma cidade como Lolé, Braga, Leiria, que têm propostas culturais de elevadíssima qualidade e que esgotam sempre. Teria milhares de coisas para dizer, mas não posso. Eu espero que alguém lá em cima esteja a ouvir e depois possa dar-lhe uma resposta, porque nós aqui não conseguimos dar a resposta. Carreca, eu posso só aqui continuar 2 minutos. Uma pergunta muito direta. Será que Portimão não conseguia ter um cineclube, aproveitando ali, que é só uma vez por mês da parte do cinema francês, mas será que 60 mil habitantes, os indignados do sofá, muitas vezes estão nas redes, mas será que não havia público para um cineclube? Será que Portimão não consegue com 60 mil pessoas? Isto era uma pergunta direta. Aqui continuando com o que estava aqui a dizer, a minha mulher é de Guimarães, e Guimarães até há 20 anos atrás, vamos lá ver, estamos a falar de uma estrutura socioeconómica de ensino básico. Hoje tem o Vila Flor. Nos últimos 15, 20 anos foi várias vezes capital de várias coisas. Será que Portimão com 60 mil pessoas também não conseguiria ser? O que é que necessita de Portimão para chegar a isso? Alguém quer dar uma palavrinha, uma resposta? Tivemos um período em que fomos o segundo município intervencionado do país. Portanto, se durante um período de... Têm razão no que disseram, se durante um período... E o tempo, se calhar, é o melhor exemplo. Passou de uma equipa em que tinha produção artística, programação, o Giacomo se calhar até podia falar desse tempo, para um tempo em que tinha 5 funcionários, desde a senhora que vende os bilhetes à senhora que senta. Portanto, eu penso que essa capacitação dos equipamentos, os equipamentos são relevantes, mas é preciso, aquilo que eu disse há um bocado, capacitar o espaço logisticamente e com os recursos e dotá-los não só de recursos, não só qualificar os recursos existentes, mas dotar de recursos humanos que possam fazer essa diferença, porque acho que é fácil compreender. Agora, parece-me que esta é uma oportunidade, de facto, e com massa crítica e com públicos que se manifestam, de eventualmente se definir uma nova estratégia e política cultural que, de facto, seja de alguma forma inovadora e dê resposta a quem a procura, aos públicos existentes. Sim, pronto, sinto-me um pouco chamado de diferentes partes aqui. Mas é verdade que Portimão é uma cidade com uma esquizofrenia bastante grande, não é? Esquizofrenia no sentido, entre aspas. Existe um entretenimento, uma cultura do entretenimento que é devido a sua vocação turística, não é? É que, de fato, tem que se fazer contas com isto. Não é evidente. E também eu percebo quem está a decidir os planos da cidade que tem que ter em conta esta parte. Agora, quello que eu acho que falta a Portimão mas a Dora disse isto muito bem, é no fundo um plano da cultura na cidade. Existem os equipamentos, existe um potencial enorme, são muito poucos aproveitados, e eu acho que a ligação, e questa Patrícia estava a dizer, eu acho importante também, a ligação entre os vários protagonistas, agentes que trabalham na cidade, podiam criar aqui projetos incríveis, não é? O Centenário fez uma série de tentativas neste sentido. A grande exposição que fizemos de fotografia no museu foi uma colaboração que nasceu das nossas conversas. Habitamos a cidade porque questa era a nossa ideia,
com o Museu do Tempo em todos os espaços, vários, as escolas, uma proposta. Existe, eu acho, uma falta de pensamento. Se calhar vou dizer mais, existe uma falta de escolha de o que queres, o que é a cultura para Portimão. Acho que fundamentalmente alguém tem que tomar uma atitude. O plano estratégico para a cultura foi encomendado, como o Giacomo sabe, não é? Em 24 foi feito o diagnóstico e foi aprovado em 25 em reunião de Câmara e Assembleia Municipal. Agora há que montar o puzzle, não é? Porque o plano estratégico define linhas que foram encontradas junto da comunidade e do diagnóstico feito. Isso vai obrigar a esse esforço para conseguir planear. Eu creio que nós temos os equipamentos, as ferramentas, os instrumentos e as pessoas e o público. Agora há que... Bem, agora vamos dar 2 minutinhos para eu fazer um comentário quase final. Tenho a impressão que todos os profissionais acreditam sinceramente que a sua atividade profissional é a mais fundamental, indispensável e importante para o bom funcionamento do mundo. Mas todos fazemos a nossa parte por esse mundo? Sim, claro, todo mundo é muito importante, mas se não fossem os canalizadores, nada estaria a funcionar como funciona. As pessoas ainda teriam de ir descarregar o conteúdo intestinal numa vala, tirar a água do poço, etc, etc. E penso que nenhum de nós consegue fazer isso, ou se pelo menos faz, é com algum sentido de infelicidade. Não há profissão mais humilde em que os profissionais não se considerem fundamentais para o bom funcionamento da humanidade. Mas, na verdade, ninguém mesmo é tão importante quanto pensa ser. Sintam as injustiças da vida. Porém, um artista, aquele ser culto, aquele que pinta verdadeiras obras de arte, o escultor que esculpa o célebre ou o desconhecido soldado, o que canta ópera, o que toca violino, o que escreve livros com poesia na letra e no parágrafo, esse sabe que é inútil. Só um artista, um verdadeiro artista, sabe que a sua atividade é 100% inútil. Ou pelo menos deveria ser. Quanto mais útil é a arte, menos arte é. A arte não pode servir nenhum propósito, seja provar uma teoria filosófica, defender um governo ou mesmo socorrer uma qualquer classe. Não existe arte. Existem artes de pesca, de caça, e os artesãos não são artistas no sentido de arte atrás definida. A sua presença ou ausência não faz qualquer diferença. A utilidade desvirtua a arte. O que distingue a agricultura da ópera é que uma é absolutamente vital, a outra não. Na verdade, as pessoas têm razão. De repente, todos os trolhas, enfermeiros ou caixas de um banco desaparecem e a sociedade vira um verdadeiro caos. Sem os apanhadores do lixo, daqui a 2 dias não conseguimos andar na rua. Mas se os artistas e seus derivados, críticos de arte, professores de literatura, tentativas de escritores, desaparecerem, o que é que acontece? Nada. Sem todos os artistas plásticos, haveria apenas mais espaço nas praças, nas paredes das casas, nos museus, nas cadeiras vazias da Casa da Música, no teatro, porque os artistas são inúteis. Estão fora da cadeia produtiva da sociedade e têm orgulho disso. Mas acalmem-se, porque tudo o que eu disse é verdade, mas não é a verdade toda. Sem arte, o preto e o cinzento eram a cor da vida. Ora, a vida sem cor, a cultura sem cor e sem identidade não existiria. É preciso muita coragem para encarar uma tela vazia, uma partitura em branco, um monitor vazio ou um bloco de pedra em bruto. É preciso muita arrogância para achar que se pode ainda fazer algo e dizer alguma coisa quando aqui dermos como Mozart, Picasso, Shakespeare, Camões e Luandino, Pepe Tela e Onjaki, assim como Lobo Antunes, já passaram neste mundo e estão cá. Portanto, tudo aquilo que nós hoje dissemos
é tão pouco, porque não podemos estar sempre só à espera que as entidades façam. Nós temos que fazer também a nossa parte. Este foi o comentário quase final. Agora vamos acabar a conversa, porque as 2 horas acabaram e não sei se alguém quer dizer alguma coisa em 1 segundo. Só tem mesmo... Não tem... Uma frase de Nietzsche que é: sem arte morreríamos todos de tanta realidade. O que complementa aquilo que eu tive a dizer. Eu deixo só um pensamento: a utilidade do inútil. Também está certo. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, a todos muito obrigado. Agradeço do fundo do coração esta oportunidade e agora, depois de arrumar o material, já posso ir para o sofá, pôr a minha mantinha e olhar para a lareira. Obrigado a todos. Rádio Portimão. Gostamos de estar consigo.